Muito bem, queridos e queridas, mais um IVPcast. Estamos aqui com a graça de Deus, né, queridos? Mais um dia maravilhoso, mais um momento incrível, tenho certeza disso. E estamos trazendo aqui mais uma pessoa com muita informação, algo que edifica a nossa vida, e esse é o propósito do IVPcast. É aprender, conhecer as pessoas, o que elas carregam, aonde Jesus entrou, como que foi a sua trajetória de vida, sua casa, sua família. Hoje, uma empresária, né, do ramo de educação, e tenho certeza que vai ser muito bom. Vai estar passando aqui na nossa TV, os nossos parceiros, dê preferência a eles, que eu tenho certeza que eles estão dando preferência também a nós, a esse projeto, o Reino de Deus, e da mesma forma que eles estão nos abençoando, estão abençoando vocês também, tá bom? Deus te abençoe abundantemente, curte, compartilhe, fale conosco, estamos sempre à sua inteira disposição. Muito bem, vamos lá começar já, né, gente? Com a pessoa que a gente convidou hoje. Gley, seja bem-vinda. Muito obrigada. Deus te abençoe. Pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse projeto que eu tenho certeza que alcança muitas vidas. Amém, glória a Deus. Bom, assim, lógico que a gente tem que começar do início, né? É o melhor, né? Nasceu onde? Como é que foi? Eu sou mineira por nascimento, mas sou goiana por decisão e opção. Minha família já está em Caldas Novas desde 1973. Meus pais vieram para cá para tentar a vida aqui. E eu tenho muito orgulho porque ele foi trazendo todos os irmãos. Meu pai tem 12 irmãos e minha mãe tem 8. Desses 12 irmãos que meu pai tem, só um ficou em Araguari, Minas Gerais. Todos os outros ele trouxe para Caldas Novas. E hoje nós somos conhecidos carinhosamente na cidade como a família dos mineirinhos. Ah, que legal, que legal. E assim, como é que foi a infância? Foi bacana? Foi uma infância marcada por muita presença familiar, por muitos primos, muitos passeios. Eu falo que eu fui agraciada com uma infância que muitos gostariam de ter hoje e não conseguem ter, né? Foi uma infância cercada de família, de vínculo, de convivência. Uma infância que me traz muitas lembranças boas, uma infância que eu gosto de sempre estar compartilhando com os meus filhos e hoje com o meu neto. Eu, como educadora, né, lógico que a gente vai falar muito sobre isso depois, mas como a gente está falando sobre infância, estilo assim, mudou muito a infância, né, das crianças da nossa época para a época de hoje. Com certeza. Né? O que você vê a favor e o que você vê contra hoje? Contra a infância? Isso. Olha, como você disse, eu sou educadora também, né? Eu convivo muito de perto com a infância. A infância que as nossas crianças têm hoje é muito diferente da infância que eu tive, talvez você também tenha tido, né? Hoje as crianças não têm a oportunidade, não porque os pais não querem, mas por conta de toda a mudança cultural e econômica do nosso país, hoje é muito difícil você ter uma mãe em casa. As mães hoje elas precisam trabalhar, elas precisam ajudar na renda familiar, não é nem por opção, né? É por uma questão mesmo de necessidade na sua grande maioria. E isso, sem sombra de dúvidas, a presença da mãe hoje no lar faz falta. As crianças hoje, elas crescem de uma forma diferente, né? Elas crescem hoje muito cedo nas escolas, ou com a presença de uma babá, ou com a presença da avó, mas a mãe mesmo, aquela a quem foi destinado ao objetivo, papel de educar, de estar com seu filho, às vezes não consegue estar. E isso impacta diretamente na qualidade da infância que os nossos alunos têm, que as nossas crianças têm hoje. Elas têm acesso a mais brinquedos, elas têm acesso a mais informações, elas têm acesso a mais bens materiais, mas elas perderam muito em vínculos, né? E isso traz um prejuízo, com certeza, emocional para as crianças de hoje.
Aí não tem jeito de mudar isso, né? Não tem como mudar isso. Eu vejo assim, que muitas vezes aquilo que nós não podemos mudar, nós temos que olhar, né, com um olhar acolhedor e fazer o nosso melhor. Eu recebo muitas vezes mães que chegam até o colégio com um sentimento muito grande de culpa por não poder estar com os seus filhos, né? E eu sempre digo a elas, olha, a culpa é o pior inimigo para você educar qualquer criança, né? Porque uma educação baseada na culpa, ela não ajuda essa criança a realmente ter autonomia, realmente crescer de forma saudável. E eu sempre digo a elas, olha, se você não pode estar com o seu filho, faça dos momentos e do tempo que você tem com eles, tempo de qualidade. Não é a quantidade de tempo que você está com o seu filho, com a sua criança, que vai fazer tanta diferença, mas sim a qualidade do tempo. E se você não pode estar com ele, tenha consciência das pessoas com as quais você está deixando o seu filho. São pessoas que você confia, são ambientes propícios. Como você faz essa escolha, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer o pior para o seu filho, quer o melhor. Com certeza. Então, nós temos que olhar com muito carinho para isso, né? Com quem eu estou deixando meu filho, quem está me ajudando nessa missão de educá-lo, de criá-lo, né? O tempo que eu estou com ele é um tempo de qualidade, é um tempo que eu priorizo realmente estar com ele. Porque uma coisa também que nós precisamos, assim, pensar e compreender. Tempo de qualidade é tempo para relacionamento, é tempo para vínculo. Eu não posso dizer que eu passo muito tempo com meu filho, ele na tela do celular e eu também na tela do celular. Isso não é um tempo de qualidade, isso é apenas estar lado a lado. Mas estar junto de fato é aquele tempo onde você tem ligação, onde você tem vínculo, onde você tem conversa, onde você tem toque, onde você tem escuta, onde você tem uma interação de fato com quem está ali do seu lado. Tá, me dá 3 opções que, estilo assim, poxa, quando eu tô com meus filhos, assim, para ser prático, né? Pra gente ajudar as pessoas, né? Falar assim, poxa, esse aqui eu não tinha pensado nisso aqui, então eu vou começar a fazer isso em casa. Sim. Né? Tá, cheguei em casa com os meus filhos, para me tirar um tempo com meus filhos, o que eu preciso fazer? Desligar o celular, desligar a televisão, ir brincar. O que você poderia falar? Bom, nós temos que fazer um corte nessa sua pergunta, né? Eu preciso ter algumas atitudes específicas quando os meus filhos ainda são crianças e outras quando os meus filhos são adolescentes. São coisas completamente diferentes. Uhum. Quando eu tenho uma criança pequena ainda na minha casa, coisas que funcionam muito e que as crianças gostam. Vivências com os pais. Ler um livro junto, cantar uma musiquinha, colocar a criança, a mamãe vai fazer almoço aqui, o papai vai fazer almoço, você quer ajudar a mamãe? Lava o tomate para a mamãe, pega a cebola na cesta, me conta, você estava na casa da vovó, o que você viu lá? Como que foi o dia lá? O que você fez hoje lá na escola? Qual coleguinha que você brincou mais? Se interessar pela vida do seu filho, né? Ter esse momento de partilha, de conversa. Às vezes as pessoas pensam assim que estar junto com criança precisa fazer coisas mirabolantes. Não, gente, é só criar vínculo. É só ter tempo para conversar, para prestar atenção, né? Estar junto de fato. E o adolescente já é um pouco mais diferente, né? O adolescente, por si só, ele passa por uma mudança onde ele tem a necessidade de confronto, de bater de frente com seus pais. E muitas vezes a gente não entende isso. Isso faz parte do desenvolvimento, né? Um adolescente, um menino que muitas vezes não entra em confronto com o pai ou não questiona, sabe o que vai acontecer? Me desculpe aqui quem está me ouvindo. Você vai ter um homem banana, que não sabe se posicionar. É nesse confronto que tem ali na família, porque você tem filhos adolescentes? Você está passando por esse momento? Você está vendo isso nos meus olhos? Eu passei por esse momento. E eu demorei muito a compreender, né? Que esse momento, foi estudando mesmo, que eu entendi que esse momento, ele é necessário. Ele faz parte do desenvolvimento do adolescente. Então, não se assuste
com o confronto que você vai ter na sua casa. Isso é necessário para que o seu filho aprenda a se posicionar e a defender as ideias dele, né? Uma pessoa que não tem um confronto, que diz sim para tudo, é muito complicado. Ele precisa passar por isso. E que bom que ele pode passar em casa conosco, porque nós podemos confrontar em amor. Em amor. Né? Nem sempre o mundo faz isso. Então, para que os pais tenham mais vínculos com seus filhos na adolescência, você quer uma dica? Esteja perto. Você vai viajar? Leva seu filho com você, tira um tempo de qualidade. O adolescente, muitas vezes, ele precisa de um tempo com o pai ou com a mãe. A menina precisa de um tempo com a mãe. O pai precisa de um tempo com o seu filho, com a sua filha. Tempos individuais, por exemplo, você tem hoje quantos filhos? 2. 2 filhos. Sim. Qual foi o último dia que você teve uma conversa só com seu filho, um passeio só com ele? Acho que tem umas 2 semanas. Então você está no caminho certo. Você está no caminho certo, né? Isso é importante. Sim. Ter esse tempo de qualidade, principalmente com o adolescente, ouvi-los, né? Sem questionar, deixar falar. O que a gente como mãe e pai faz? Nossa, eu fiz isso demais, né? Porque só a maturidade vai te ensinando isso. Eu tinha os meus filhos adolescentes e minha filha começava a chegar me contando as coisas, eu já cortava e dizia, não, mas porque não é assim, porque isso, eu já dava minha opinião e não ouvia. Eu não acolhia, né? Uma dica simples assim que eu hoje falo e compartilho com os pais, baseado na minha experiência pessoal e também tudo que eu já li sobre educação. Ouça antes de emitir qualquer opinião. Deixe o adolescente falar, deixe a criança falar sem ser interrompida, porque o elemento da fala dela, o que ela vai trazer para você através da fala dela, vai te dar subsídios para você compreender de fato o que está incomodando, onde você tem que prestar atenção, qual cuidado que você tem que ter. Então, assim, a dica é presença de fato e real, né? Não é estar juntos, é estar presente. Uau! Muito bom, muito bom. Tá, você falou sobre adolescente, né? Tem uma linha, né, que eu acho que o adolescente não pode nem passar e nem os pais. Eu acho que é a linha do respeito, né? E essa linha, às vezes, ela ultrapassa, né? Qual que é a dica para o adolescente e para os pais sobre isso? Limite. Né? Quando você fala em respeito, eu troco essa palavra ou acrescento a essa palavra respeito, limite. Se você for parar para pensar, o limite faz parte da nossa vida desde o momento da nossa concepção. Nós somos concebidos e nós temos um limite, que é o útero materno. Ali você cresce, tendo as paredes do útero te dando limite. Quando você nasce, você já viu uma criança, um recém-nascido, quando a gente tira a roupinha dele, que a gente vai dar banho nele, como que ele fica com as mãozinhas, né? Fica ali com medo, bem seguro. O que a gente faz? A gente de cara já dá um limite para ele, que é a roupa. A gente põe a roupinha, a gente põe o coeiro, a gente enrola ele no coeiro, na mantinha, dando a ele o limite. Dando aquela roupinha, a gente põe num outro limite, que é o berço. Nenhuma criança recém-nascida, salvo exceções aí, né, vai dormir fora do berço, porque o berço dá a segurança, né, dá o limite. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos dando limites para os nossos filhos. E quando você me pergunta aí, né, sobre o respeito, o que não passar ou o que ultrapassar, esses limites, eles precisam estar claros, né, eles precisam estar claros. O que você pode fazer? O que você não pode fazer? Quais são as situações que na nossa família não são permitidas? Por exemplo, eu eduquei os meus filhos com um limite muito claro. Nesta casa não se conta mentiras. Nesta casa, doa quem doer, seja o que for, a verdade prevalece. E isso é algo que eu trago para a minha vida, que eu aprendi lá atrás com os meus pais e que eu repassei para os meus filhos e que eu defendo assim com unhas e dentes.
Porque a verdade, ela é um princípio, e é um princípio bíblico, né? E princípio você não quebra. Princípio é princípio, não muda. Se você quebrar ele agora, ele te quebra depois. Com certeza, não tem como. Se você usa de uma mentira para ocultar um fato, você vai ter que usar outra, você vai ter que usar outra, você vai ter que usar outra e assim por diante. Então, esses limites na educação dos filhos, eles precisam estar muito claros. Claros para a família, claros para a criança, né? Olha, isso aqui na nossa casa é permitido, isso aqui não é permitido. Existem os limites que nós colocamos na nossa casa e existem também os limites da sociedade, que são impostos por leis, por constituições, né? Então, isso também a gente precisa ensinar para os nossos filhos. E isso a gente só vai ensinar participando, vivendo dia a dia com os nossos filhos. Né? As palavras, elas ensinam, mas os exemplos, eles arrastam. E é o que de fato faz a diferença. Uau, muito bom. Tá, vamos, a gente falou da sua infância, né? Um pouquinho para cá agora. Sua juventude, o que te marcou? O que você lembra? O que você poderia falar pra gente? Na minha juventude, assim... Adolescência, juventude... A minha adolescência foi aqui também em Caldas Novas, né? Nossa cidade não havia ainda faculdades como existem hoje. Eu fui criada por uma família, né? Os meus pais eram pais mais rígidos, né? A minha mãe. Então, por exemplo, assim, eu fui criada, como que eu posso dizer isso para você? Eu fui criada sabendo que eu estava e que eu iria me casar, né? Eu não tinha tanta perspectiva profissional, porque eu sabia que meu pai não ia permitir que eu saísse para fora para estudar, né? E eu tive a sorte, eu falo que é sorte mesmo, foi um presente. Ele é bem assim, sim, não, vem claro. Tal. Meu pai sempre foi presente na minha vida, minha mãe, eles são meu pai é o meu referencial, sabe? Eu assim, eu amo de paixão e com admiração profunda o pai que eu tenho e a mãe que eu tive. Qual é o nome deles? O meu pai chama-se Orides Pedro Pereira e a minha mãe, Adélia Alves da Silva Pereira. Né? Com a minha mãe eu aprendi a ousar. Com o meu pai eu aprendi a ousar com segurança. Uau. Então, assim, foi uma educação que eu admiro, eu olho assim e contemplo tudo que eu aprendi com eles com tanto respeito e com tanta gratidão a Deus. Falo, Senhor, o Senhor não poderia ter escolhido pais melhores para mim. Né? Eu cresci com eles assim de uma maneira virtuosa. Né? Então, quando eu digo para você assim, eu não tinha perspectiva de estudar. E eu fui agraciada com essa família e fui agraciada também com o fato de ter um namorado, de escolher uma pessoa que hoje é meu marido há 34 anos. Então, eu comecei a namorar com meu esposo, eu tinha 15 anos. Uau! 15 anos. Olha aí. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, né? Porque na minha época tinha que se ir em casa, pedir Sim. ao pai para poder namorar. Né? E ele foi na minha casa para pedir ao meu pai para namorar comigo. Ele tinha o quê? Uns 17 anos, 18? Ou mais velho? Bem mais. Bem mais velho? Ah. Quando eu comecei a namorar com meu esposo, ele tinha 24 anos. Olha ele é 9 anos mais velho que eu. Sim. E eu me lembro que quando ele saiu da minha casa, meu pai virou para mim e falou assim, você tem um namorado que tem tipo de homem. Chamou atenção do seu pai. Chamou atenção. E aí nós começamos a namorar, namoramos 2 anos e nos casamos. Fiquei noiva, casei, com 18 anos eu já era uma senhora casada. Então, um dos seus sonhos. Um dos meus sonhos, com certeza. Eu tinha esse sonho de ter uma família, de me casar. E aí me casei com 18 anos, já trabalhava na área da educação. Né? Já. Foi onde você trabalhou a primeira vez? A primeira vez que eu comecei a trabalhar na área da educação foi no Colégio Anglo. Legal. Né? Eu era aluna ainda do colégio em 1991, que eu comecei a trabalhar lá como educadora. Mas eu já trabalhava antes. Né? A cultura da nossa época era muito diferente. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos. Eu trabalhava como empacotadora no supermercado do meu tio, supermercado São José, antigamente, e hoje supermercado Predileto. Ah, sim, eu lembro. Então eu comecei a trabalhar ali como empacotadora, fui caixa, né? Trabalhei no escritório de contabilidade com o Zair Bandeira, e aos 16 anos eu ingressei na educação e nunca mais saí.
E assim, foi algo que te chamou a atenção? Falou assim, poxa, quando você descobriu, falou assim, não, é o que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. Aconteceu algo assim ou não? A educação, ela chegou na minha vida de uma forma inesperada. Não é o que eu escolhi. As coisas foram me levando para isso. Mas quando eu comecei a trabalhar com educação, eu me encontrei. Sabe, assim, eu gosto de lidar com vidas, eu gosto de gente. Eu não gosto, por exemplo, eu não me sairia bem se eu tivesse que fazer um trabalho onde eu não lidasse com pessoas diariamente. A minha paixão são pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conviver, eu gosto de aprender, eu gosto de estar ali servindo. Ser útil. Ser útil. E na educação eu encontrei isso. Né? A educação me proporcionou isso. Além de me proporcionar esta convivência, me proporcionou conhecimento. Né? Porque como educadora, a gente estuda o tempo todo, a gente está sempre antenado com as coisas que estão acontecendo, a gente está sempre buscando. Então, isso para mim foi unir o útil ao agradável. E aí eu comecei a trabalhar com educação com 16 anos, nunca mais saí. Tive a oportunidade, porque eu já estava casada, já estava com filhos, quando abriu a primeira faculdade em Caldas Novas, né, foi lá no Colégio Ângulo, foi a faculdade de Caldas Novas, a Unicaldas. E eu fiz parte da primeira turma de pedagogia. E nessa turma eu fiz pedagogia, me formei, depois fiz pós-graduação na UF, em Uberlândia, e venho fazendo outras especializações. Já fiz pelo Instituto Neurosaber, pelo Instituto Saber, e a gente vai aprendendo, vai crescendo, né? E isso faz muita diferença no dia a dia. Assim, a educação, quando eu continuei, né, o que facilita muito? Eu gostava muito de gente e eu também podia, junto com a educação, continuar o que para mim era prioridade, né? Que era estar perto dos meus filhos. Então, os meus filhos iam comigo para a escola, os meus filhos voltavam comigo da escola. O tempo que eu estava em casa, eles também estavam, né? Eu pude acompanhar mais de perto o crescimento deles, apesar de ter falhado muito, como todas as mães, né? Eu falo que quando nasce uma mãe, nasce o certificado de culpa junto. É porque são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Vai aprendendo ao longo do tempo. Né? Então, não tem jeito, né? Tá, e você falou que você casou, você começou a trabalhar, a educação, né? Ela foi te levando a você viver coisas cada dia mais aprendendo, cada dia mais gostando de pessoas, cada dia mais, né, sendo referencial na vida de pessoas. Isso é muito bom, isso é muito marcante. E assim, cada dia mais a gente precisa aprender a lidar com pessoas. Porque assim, já diz o ditado, pessoas não são fáceis, né? Você acha que as pessoas, antigamente, você lidar com as pessoas com hoje mudou muito, né? Porque assim, não sei, eu acho que cada dia mais as pessoas estão mais complicadas, ou para você tá do mesmo jeito, ou mudou. Olha, você sabe que é uma pergunta muito interessante, muito difícil de se responder, né? Sem cair num paradigma muito grande. Lidar com pessoas é um desafio constante, né? As pessoas com as quais você lida, as que eu lidei, aprendi muito com elas. Eram dificuldades diferentes. As de hoje são diferentes também. Essas dificuldades são diferentes, mas a essência é a mesma, né? O que toda pessoa procura, né? Eu falo que toda pessoa ela tem necessidade de 3 vitaminas básicas: aceitação, aprovação e amor. São as 3 vitaminas que nós procuramos o tempo todo, seja criança, seja adolescente, seja adulto ou seja idoso. O ser humano, ele tem esta necessidade de aceitação, aprovação e amor. Então, toda base, toda a essência de qualquer conflito ou de qualquer problema ou situação que você que você tenha que resolver com alguém, a base está aqui. Se você consegue identificar nesse problema, olha,
o problema aí é porque ela não está se sentindo aceita. Por que ela não está se sentindo aceita? O que está por trás dessa fala dela? O problema aí é a aprovação. Ela está buscando a minha aprovação, a minha validação, a validação do outro. Por que ela não percebe isso? Por que ela não sente isso? O problema aí é amor. Que amor é esse? Que ela não teve? É um problema que ela tem na infância, que ela carrega, é um trauma? Então, eu sempre olho para os problemas que eu preciso resolver com as pessoas, passando por esse filtro. Me ajuda muito, me dá uma direção, me dá um norte. Porque muito mais que resolver um problema, muito mais do que dizer assim, não, resolvemos, é você compreender o outro, é você entender o outro, é você se colocar no lugar do outro. Porque quando você faz isso, além de você ajudar essa pessoa a resolver, crescer, você também cresce. Você também cria mais habilidades. Né? E o educador nada mais é, e não tem como eu não trazer para a área da educação. O que um educador faz o tempo todo? Ensina. E media conflitos. Ah, sim. O tempo todo. Então, se eu não tenho essa habilidade, eu vou ficar meio que assim, em defasagem. Uau. É isso mesmo. Tá. Você comentou comigo, né, antes aqui, né, os bastidores. Seus bastidores, que seus filhos eles já são adultos, né? Você já está esperando os netos. Já tem um. Já tem um, já? Já tem um neto. Estou esperando os outros, assim que Deus me agraciar. Né? E assim, o que acontece? São coisas também distintas, diferentes. São. Amor de mãe, né? E amor agora com os netos. Né? São coisas também distintas, diferentes. Isso também ajuda você na educação? Sim, sim. Os meus filhos foram a melhor faculdade que eu fiz. Né? Eu tenho uma filha hoje que se chama Priscila, tem 34 anos, e tenho um filho que se chama Orides, tem 30 anos. Ambos são casados, para a glória de Deus, e casados com pessoas que eu agradeço por terem entrado na nossa vida. Minha nora chama-se Rosana e meu genro chama Gledson. Como toda e qualquer mãe, eu errei muito com os meus filhos. Eu reconheço os meus erros hoje e graças à bondade e à misericórdia de Deus, esses erros não impediram dos meus filhos alcançarem o propósito divino que Deus tem para a vida deles. Eu me lembro assim, eu vou contar algo para você que para você tentar entender, né, onde eu quero chegar com isso. Como eu fui mãe muito nova, fui mãe com 18 anos, né? E a gente não tem faculdade para ser mãe, né? Você só é mãe, só é pai na prática, aprendendo. Não fazem nenhum curso com a gente, né? Não é verdade? Sacanagem isso, né? E aí, diante de todos os erros, um dos maiores erros que eu cometi com os meus filhos foi um erro na parte religiosa, porque quando eu me converti de fato. Então, assim, eu queria que os meus filhos sentissem o que eu sentia, né? o que foi viver com Jesus, o impacto que Jesus teve na minha vida, eu queria que também meus filhos sentissem. Então eu fui aquela mãe que obrigou o filho para a igreja mesmo sem querer, sabe, que falava, não, você tem que ir, porque você não pode fazer isso, porque você não pode fazer aquilo, porque isso, porque aquilo. E aí quando os meus filhos chegaram na adolescência, eu tracei um plano para os meus filhos. Eu acho que todo pai e toda mãe faz isso. A gente traça uma trajetória para os filhos pensando assim, meus filhos vão, né? Vão fazer isso, vão fazer aquilo, porque a gente quer o melhor para eles. Aquilo que a gente acha que é o melhor. Mas aonde muitas vezes nós erramos, que aquilo que você quer nem sempre é o que ele quer e, acima de tudo, nem sempre é o propósito que Deus tem para a vida dos seus filhos. Entender isso me custou muito. Eu me lembro que quando a minha filha foi fazer faculdade, foi ela e meu filho, né? Eles foram para Uberlândia. Minha filha foi fazer Direito e o meu filho Agronomia, né? E eu já tracei na minha mente. E o meu genro veterinário. Meu filho na época não era casado ainda não. E eu tracei na minha mente, minha filha, ela vai se formar em Direito, meu filho vai ser agrônomo, meu genro vai ser veterinário, eles vão voltar para Caldas Novas, vão montar uma empresa para atender empresários da área do rural. A minha filha vai prestar assessoria jurídica para a área rural, meu genro veterinária, meu filho agronomia. Tracei o plano completo. Perfeito, né? Vamos trabalhar para o plano acontecer. Com 2 anos, eu trouxe meu filho de volta, né? Porque eu sou uma mãe assim também. Eu dou o limite, até aqui você vai, daqui para trás você volta. E mesmo sendo adulto ou não.
Meu filho foi para lá, para Uberlândia, e começou a fazer a faculdade de agronomia, Orides. E a faculdade de agronomia é cheia de jovens e tudo. E meu filho é um rapaz muito bonito, muito apessoado, né? Eu acho que eu sei quem que é. Ele é alto, barbudo, Barbudo, 2 metros de altura, bonito como pai. Sim. E aí ele começou a ter muitos namoros, né? E começou assim, eu fiquei tendo notícias que ele estava jogando na hora da faculdade, os namoradas, bebendo. E eu senti no meu coração, falei, gente, eu não vou perder meu filho pro mundo. Não vou. Fui lá, conversei com ele, falei, olha, filho, você tem mais um semestre, porque ele terminou o primeiro semestre, passou em poucas disciplinas, foi para o segundo semestre, falei, vou te dar esse semestre. Se você recuperar, porque você está deslumbrado, né? Tive aquela conversa, você continua, caso contrário, a mamãe vai te trazer de volta, né? E assim foi. Chegou no final do semestre, a mamãe trouxe de volta. E aí eu trouxe de volta com o coração doendo, de pensar que eu estava sendo tão dura e tão radical com ele, mas lá dentro do meu coração, uma bússola que nós pais temos, sabe? Uma coisa que eu falo assim, não duvide do que você sente, não duvide da sensibilidade que você tem como mãe, como pai, porque é algo que só você tem, que Deus nos dá. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, porque senão eu ia perder ele para o mundo, e era tudo que eu não queria. Trouxe ele de volta, pus ele para trabalhar no colégio comigo. Aí eu falei para ele, falei assim, ó, você vai trabalhar aqui 1 ano sem ganhar nada. O dinheiro que eu gastei com você, você vai pagar aqui em trabalho, porque você não deu resultado. Sim. E aí ele trabalhou 1 ano comigo na escola. E direitinho, sabe? E quando chegou no final desse ano, eu falei para ele, olha, você agora tem uma escolha. Ou você continua por esse ramo que você está vendo, que é o nosso negócio, né? Eu não vou te obrigar a continuar com o nosso negócio, você pode escolher isso. Ou você vai fazer a faculdade que você quer, mas eu não pago faculdade mais para você. Então, você escolhe uma faculdade para que você possa fazer, eu vou custear a sua estadia lá. E ele pensou, falou, não, mãe, eu vou fazer faculdade por aqui, eu vou continuar com a senhora. Foi quando ele entrou na faculdade de administração de empresa. E o meu filho é um empreendedor nato, sabe? Assim, eu fico olhando para ele e falo, gente, como o cara tem talento, né? Nasceu para empreender. Então, foi uma escolha acertada que ele fez, e eu penso também que eu acertei muito em trazê-lo de volta, porque hoje ele é casado, hoje ele tem uma empresa, ele está com uma apiário, Serra de Caldas, aí vira e mexe, tem vídeos dele na internet, pegando a abelha, construindo as caixas de abelha, fazendo, e trabalha comigo na escola, né, que é uma bênção também. E a minha filha, lembra que eu falei para você que eu tinha traçado o plano perfeito, né? Advogada e tal. E vamos perfeito, continuar. É isso. Vai dar certinho. No último período da faculdade de Direito, faltando apresentar o TCC, a minha filha desiste do curso. E aí ela fala, mãe, não vou continuar. E eu fiquei assim... Arrasada. Eu vou ser sincera com você. Foi mais de ano. Acordando todas as madrugadas e pensando assim, por que a minha filha, por que o meu filho não vão terminar a faculdade? O que aconteceu? Onde eu errei, Jesus? Como que eu, dona de uma escola, não vou ter um filho formado? Aí teve uma madrugada, Alexandre, que Deus falou profundamente comigo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu levantei, né? Eu não estava conseguindo dormir, porque eu estava com o meu orgulho ferido. E fui para a sala. E peguei a minha Bíblia e comecei a orar, clamar ao Senhor. E eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia da mulher, tem alguns boxes, né? E tinham lá, assim, perguntas que só Deus pode responder. Alexandre, Deus falou tanto comigo, mas tanto naquela madrugada. E Deus foi me mostrando coisas que eu não conseguia ver, né? O propósito que eu tinha para os meus filhos não era o propósito que Deus tinha. Eu sempre cresci, eu sempre dizia que eu não tinha criado filho para prostituição, que os meus filhos, eles não iriam se perder para o mundo, mesmo eles não estando na igreja, mesmo eles não frequentando, eu declarava isso sobre a vida deles, porque isso para mim era muito importante, fazia muito sentido. E aí Deus, o Espírito Santo falou comigo assim, às vezes, gente, quando a gente fala assim, né, o Espírito Santo fala, as pessoas pensam assim, é doida, né? Como é que... Mas não é não, gente, fala, só se prestar atenção. Verdade.
E aí o Espírito Santo falou comigo assim: o que é mais importante para você? É o que é importante para mim? É o que eu quero para os seus filhos? Olha aí. Você está com o orgulho ferido, isso é vaidade, e era mesmo, orgulho ferido, vaidade, porque o que eu estou fazendo na vida dos seus filhos é muito maior e você não está vendo. Uau. E você não está percebendo. Alexandre, eu chorei tanto, e eu orei tanto, e agradeci tanto a Deus, e a partir daquela madrugada, a ferida que estava no meu coração, de orgulho, de vaidade, ela foi curada. Foi curada. E eu comecei a olhar para os meus filhos, e eu sempre olhava para os meus filhos e pedia a Deus: Senhor, me faz ver o que o Senhor vê neles. Porque a gente nem sempre vê nos nossos filhos o que o Senhor vê. Ali há um potencial na sua frente. O seu filho é um potencial de Deus nas suas mãos. Você, como pai, como mãe, você está ali para ajudar esse potencial vir à tona. Só que não é o que eu quero. É o que Deus quer para a vida dele. É o projeto que Deus tem para ele. É o propósito que Deus tem para ele, não meu. E a gente ter esse feeling, ter essa percepção é dolorido, dói, né? Dói muito. E naquele dia eu entreguei os meus filhos para o Senhor. Entreguei mesmo, porque eu entregava e buscava. Eu entregava e buscava, eu entregava e buscava. Eu entreguei. Falei: Jesus, a gente sempre quer do nosso jeito, sim, né? Falei: Jesus, eles estão nas suas mãos. Uhum. Eu não vou mais querer os meus sonhos para eles. Eu quero os sonhos do Senhor para eles. E comecei a orar, descansei no Senhor, não falei mais nada, sabe? Perdoei, porque assim, eu acho que toda cura, toda ferida, ela passa pelo perdão. Eu estava com orgulho ferida, eu estava com a vaidade ferida, e eu estava também machucada, porque eu investi, eu gastei, né? Eu coloquei dinheiro naquilo, eu coloquei tempo, eu coloquei serviço. Então aquilo me magoou, né? Então eu tive que liberar perdão. Eu liberei perdão para a vida deles, para a minha vida, e isso fez uma virada de chave. Minha filha voltou, e quando ela voltou, a gente conversando, ela falou assim: mãe, eu tinha que voltar. Aí ela me fez uma pergunta: o que era mais importante para a senhora? Eu terminar a faculdade de Direito ou eu manter meu casamento? Eu falei: lógico que é o seu casamento, porque o marido dela estava aqui, ela indo e voltando de Uberlândia, então ela fez essa escolha, e ela foi muito sábia. Eu agradeço a Deus por ela, né, ter tido essa sabedoria. E depois ela já começou a trabalhar comigo na escola. Hoje os meus 2 filhos trabalham comigo na escola. A Priscila é a minha coordenadora pedagógica, e o Orides Neto trabalha comigo na parte de cantina, me ajuda na parte administrativa também. Minha nora trabalha na parte administrativa, meu genro trabalha na fazenda com a gente. Então, assim, a família toda está junta num propósito maior. Hoje ela é estudante de psicologia. Olha, né? aí. Mas assim, te contando a trajetória profissional, mas eu vou te dizer a maior bênção que o Senhor me concedeu, sem eu nem imaginar que eu seria agraciada com isso. Foi um negócio assim que eu falo: Jesus, o Senhor é lindo demais. Deus tem uma maneira tão linda, né, de agir com a gente. Quando eu de fato entreguei e descansei no Senhor a vida dos meus filhos, Deus me surpreendeu. Olha o presente que eu recebi no final do ano de 2025. Meus filhos, sem pressão, sem julgo, se batizaram. Uau. Um batizou na quarta-feira, a Priscila, na primeira igreja batista, junto com o marido dela e junto com o meu neto. Os 3 se batizaram no mesmo dia. E o meu filho se batizou na Assembleia de Deus no domingo. Ou seja, eu não forcei, eu não obriguei, que é aquilo que eu fazia há tempo atrás, né? Eu descansei no Senhor. Eu continuei fazendo o papel de mãe, que é orar e interceder. Né? O resto a gente confia no Senhor. E eu fui agraciada com esse presente. Hoje são filhos que eu olho, eu tenho tanto orgulho dos meus filhos, eu tenho tanto orgulho do homem que o meu filho é, da mulher que a minha filha é, sabe, do caminho que eles estão percorrendo. E eu vejo tanto que Deus foi zeloso comigo, sabe, o Senhor colocou eles lado a lado comigo. O propósito deles não é o que eu queria, o propósito deles é me ajudar na missão que eu tenho, que é trabalhar com educação. Então eles estão seguindo o meu caminho.
Então isso me dá uma tranquilidade. Hoje eu não estou apenas assim, eu estou tendo a oportunidade de formar sucessores para um legado. E isso é grande demais. Eu nem imaginava, nos meus melhores sonhos que eu teria essa oportunidade. Então é maravilhoso, é esplêndido confiar em Deus. Porque quando a gente está forçando demais, é muito cansativo. Demais. Né? Porque é pela nossa habilidade, é pela nossa força, e nós somos limitados. Quando nós entregamos, descansamos, aí o papai fala assim, que bom, deixa comigo. Mas olha, entregar e descansar, por que é tão difícil para nós, né? Por que a gente quer ter o controle sempre de tudo, né? Como é difícil. E é em tudo, né? Tudo. Sem exceção. E a gente não muda ninguém, não adianta. A gente não tem esse poder. Às vezes a gente, assim, tenta mudar a gente, mas mesmo assim é difícil. E reconhecer essa necessidade, reconhecer que a gente precisa mudar, é doloroso, é doído, né? Crescer dói, né? Ninguém cresce, ninguém consegue chegar a algum lugar se não passar pela dor do crescimento. Eu vejo, por exemplo, assim, no Ágape, a gente já passou por muitas crises e por muitas dores. Mas toda crise superada trouxe um crescimento. Eu não tenho medo de crises. Eu vejo nas crises grandes oportunidades de crescimento. Se você olhar, né, para os problemas e para as crises que te aparecem, sejam elas profissionais, sejam elas emocionais, e você olhar para isso com acolhimento, sabendo que aquilo ali vai te gerar crescimento, você de fato aprende, você de fato cresce e você de fato fica mais perto do seu propósito, né, do propósito que você tem para a sua vida. Você gosta de crise? Não é que eu gosto, eu acho que... mas assim, eu fico muito preocupada se tiver tudo muito tranquilo. Porque Sério? o que é a vida? A vida é uma mudança constante. Costumam falar que a vida do ser humano é como aquele... Quando você vai no médico, lá na UTI, tem aquele... Eu esqueci o nome. O ecograma lá. É muito mais ou menos isso. Se ele ficar lá retinho, a vida já foi. Já acabou. Meu Deus, E como a gente precisa olhar de uma maneira diferente sobre essas questões de crise. Porque a gente tem que olhar como uma oportunidade. Sim, você falando nisso, deixa eu te contar uma coisa que eu faço com a minha equipe. Quando nós temos alguma situação, algum problema, eu chego lá na minha equipe e falo assim, gente, hoje nós temos uma oportunidade de crescimento incrível. Eles olham para mim assim, já sabe que assim, é bomba, né? Oportunidade de crescimento, uma oportunidade de crescimento incrível. E aí eu apresento a situação. Só o fato de você dizer isso, né? É uma oportunidade de crescimento, você vira a chavinha. Você começa a olhar para aquilo de forma diferente. Porque realmente é uma oportunidade de crescimento. Né? Se você for olhar para a sua vida aí, as suas maiores crises, os seus maiores problemas não te levaram a algum lugar? Verdade. Você não saiu melhor disso? Sim. É só a gente ver que Deus tem algumas maneiras bem peculiares de trabalhar conosco. Verdade. Tá, Escola Ágape. Colégio Ágape. Colégio, perdão. Como que começou tudo isso? Como começou tudo isso, né? Sim. Isso tudo começou no ano de... finalzinho de 2007 para 2008. Começou com um sonho, né? Uma educadora... Eu te disse, né? Que eu sou apaixonada por pessoas. E eu queria ter a oportunidade de trabalhar com a educação da maneira que eu via, que eu acreditava, né? Eu acredito numa educação que ela forma mentes e corações. Né? Não tem como você não andar por essas duas linhas, formação de mente e coração. E eu queria muito esse espaço, né? Eu queria muito poder trabalhar dessa maneira. E como eu te disse, eu comecei a trabalhar em 1991 no Colégio Anglo. Trabalhei no Colégio Anglo por mais de 18 anos,
né? Trabalhei no Colégio Anglo até no ano de 2000. Quando foi no ano de 2000, o Colégio Anglo passou a ser Colégio Vetor, né? Eu tive a oportunidade de ficar foi em 2000 não, 2003. Eu tive a oportunidade de ficar no Vetor como uma das sócias, né? E lá, nessa oportunidade, eu fiquei com a coordenação da educação infantil, do fundamental, os meus outros sócios com outros segmentos, e eu sempre tive um olhar muito atento para a educação infantil. Eu acredito que a educação infantil em qualquer escola, ela é a sementeira da escola, né? Uma escola que não tem uma educação infantil forte, ela dificilmente perdura. E os meus sócios tinham uma visão diferente. Eles queriam empreender mais para o ensino fundamental, para o ensino médio. E essa divergência de pensamento e de formação fez com que eu saísse dessa sociedade. Uhum. Eu saí dessa sociedade com o salário do mês. Assim, do mês, sabe? Eu não vendi a minha parte, não fiz nada. Mas só que antes disso eu quero te contar um fato, né? Para você ver o tanto que assim, a gente orar faz diferença. Teve uma situação específica nessa sociedade que eu fiquei muito decepcionada. Eu queria proporcionar uma reforma no colégio, não foi possível, e aí teve uma situação que me deixou muito chateada, e eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe como eu vejo a educação, me dá um espaço, eu quero um lugar onde eu possa de fato fazer a educação da forma que eu acredito. Comecei a orar. Quando foi no mês de julho, eu gosto muito de ler. No mês de julho... Tem problema, não. Tem não? Tem não. Quer que eu desligue primeiro? Pode ser. Eu pensei que eu tinha desligado. Não, gente, não tem problema não. Tá em casa. Ei, Jesus amado. Assim mesmo. Ixi, comigo acontece direto aqui. Sério? Ah, não. Eu fui pra desligar e não desliguei. Tem problema não. A gente volta da onde, hein? E eu comecei assim a orar e pedir ao Senhor que me desse um lugar onde eu pudesse fazer a educação da maneira que eu penso, da maneira que eu acreditava, da maneira que Deus tinha colocado no meu coração. E foi uma época muito difícil, por isso que eu falo que crise gera crescimento. Meu esposo desempregado e eu querendo uma escola, imagina. Comecei a orar. Quando foi no mês de julho, eu gosto muito de ler, e eu tô lá lendo um livro que falava sobre tipos de amor, e eu me deparo com a palavra ágape pela primeira vez. Quando eu olho para aquela palavra, eu sinto o Espírito Santo de Deus falando comigo. Este é o nome da sua escola. Uau! E eu comecei a orar. Aquilo que era um sonho agora já tinha um nome. Senhor, traz à existência a escola Ágape. Se tem um nome, tem uma realidade. Exatamente. Se tem um nome, tem uma realidade. E eu comecei a orar. Isso foi no mês de julho. Quando foi em outubro, eu recebi uma ligação de uma amiga que tinha feito pós-graduação comigo em Uberlândia. O nome dela é Morgana. Ela era dona do Planeta Criança, que ficava ali na Nova Vila. E eu fui lá conversar com ela, pensei que ela gostaria de falar de mais alguma pós-graduação, né? E ela falou, Gleicione, eu quero vender Planeta Criança, e eu quero vender para você. Eu falei, para mim? Ela quero vender para você e tal. Eu falei, Morgana, mas nesse momento agora é meio complicado, porque eu tô com o Manuel tá desempregado, e a gente, né, tá meio difícil. Aí ela falou, não, mas eu quero te vender, e me fez uma proposta. Ela me fez uma proposta de um valor X lá, né? Eu olhei para aquela proposta e falei, gente, impossível, né? Olhei para a escola, vou ser sincera com você. Olhei para a escola e falei, não, ainda briguei com Jesus. Falei, Jesus, é isso que o senhor tem para mim? Não é desse jeito, não. Fui para casa, cheguei em casa, conversei com meu marido, falei para ele. Aí meu marido virou para mim e falou assim, olha, bem, a única coisa que a gente tem, que a gente pode oferecer, é o lote que nós compramos para construir nossa casa. E houve uma sintonia naquele momento, né, entre o que eu estava desejando com que ele, de fato, poderia ali... Eu senti o apoio dele. Sim. Né? E quando a gente, assim, apoia... Ou seja, nós temos isso. Se você quiser oferecer. Isso, né? Isso. Então, assim, eu senti o apoio dele. E então, nós fomos ver, o lote valia R$10.000. Eu cheguei nela, ela tinha me pedido muito mais que isso. Eu falei assim, olha, Morgana, eu não posso comprar, eu só posso comprar se for por 10 mil, que é o que eu tenho. Ela falou assim, negócio fechado. Pegou na minha mão. Oh. Eu falei, Jesus, sabe quando você dá aquele frio? Negócio fechado. Tá, que bom, o negócio tá fechado, agora vamos trabalhar para a coisa acontecer. Só que eu era muito ingênua para algumas coisas, né? Eu não sabia, por exemplo, que pedreiro você pagava por semana.
Olha a ingenuidade da pessoa onde chega. E eu tinha que fazer uma reforma naquele lugar, porque o lugar estava muito ruim, né? Foi quando eu falei para Jesus que eu não queria aquele lugar daquele jeito, né? E aí eu fiquei assim ansiosa, muito agoniada com aquilo, né? Aí ela tinha 46 alunos na época. Aí nós fizemos uma reunião, ela me apresentou, disse que eu iria comprar a escola. As pessoas não me conheciam. O que eu falei para elas na reunião, pouco valor tinha. Sabe quando você está apresentando, falando para os pais de um projeto novo que você quer fazer, e os pais olham para você assim, tipo assim, quem é você na fila do pão? Nem te conheço, né? E eu falando e fui questionada, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo, porque vai ser mais isso, porque vai ser aquilo. Eu saí dessa reunião arrasada. E é um peso, né? Peso. Cheguei em casa tão triste, chorando, só que eu sou uma pessoa que eu não fico lambendo feridas. Feridas para mim não foram feitas para ser lambidas, não. Então eu falei, o quê? Ficar chorando aqui em casa? Não vou, não. Vou para a igreja. Vou chorar para quem pode resolver os meus problemas. E eu levantei e fui para a igreja. E nesse dia, exatamente, vinha um pregador de fora, um pregador do Rio de Janeiro, pastor Cairo. E ele veio. E eu sou um tipo de pessoa assim. Eu sou aquelas crentes que gosta de chegar na igreja e sentar no banco da frente. Não é por nada, não, mas é porque se eu sento atrás, parece que eu não consigo me concentrar. Então eu gosto de estar ali, eu gosto de estar ali anotando tudo que vem da palavra, para depois eu refletir e tal, coisa de professor mesmo. E eu sentei, cheguei na igreja, o culto já tinha começado, já tinha passado a parte louvor, e eu tive que sentar lá atrás. A igreja estava cheia. Aí terminou a pregação dele era sobre tempo, né? Falando sobre tempo, da gente aproveitar e tal. Chamou para oração. E eu levantei. Só que assim, vou confessar uma coisa para você. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com essa coisa assim. A pessoa vai orar, cai, esses negócios assim. Eu tinha assim um pouco de, né, dificuldade. E eu fui lá para frente, né? E esse pastor foi orar. Alexandre, quando esse pastor pôs a mão na minha cabeça para orar... Tô falando pra você, tá vendo? Ainda bem que não fui só eu. Quando esse pastor pôs a mão na minha cabeça para orar, eu vou te dizer uma coisa. Eu não caí para trás, não. Eu caí para frente. Uau. Sabe quando uma manga despenca assim do pé de manga e cai no chão? Eu caí para frente. Tamanha foi a unção que eu recebi naquela oração. Ai, que benção. E ele pegou na minha mão assim, né? Pegou na minha mão assim e falou assim, levanta. Deus manda te dizer que fará o impossível na sua vida acontecer. Dupla honra o Senhor te dará. Entre tantas coisas que me foi dita, essa marcou no meu coração e ficou. A partir daquele momento, foi como se uma bomba atômica de fé explodisse dentro de mim. Sabe aquela coisa assim de você ter a sensação que nada pode te parar? Nada. Essa foi a sensação que eu tive. Eu saí dali empoderada. Mas empoderada no sentido de fé, de acreditar que aquilo ia dar certo. E assim eu comecei. Cheguei no outro dia lá, chamei um pedreiro que eu nem conhecia, que hoje é meu amigo, que é o Agileu. Ele olhou lá na escola, falou assim, eu vou fazer aqui a lista para a senhora. Aí fez a lista de material. E eu, quanto que vai ficar e tal, né, combinando. Fica, na época, até me lembro, 4.600, falei, que bom e tal, né, para quem tinha nem R$1, nem R$100 guardados. Ele saiu, eu peguei essa lista, olhei e falei, bom, agora vamos lá, né, não tem dinheiro não, mas vamos ver o que a gente faz. Fui lá na Nova Construir do Zé Antônio. Neste dia, eu soube o peso que é ter um pai honrado e que tem nome. Cheguei lá para conversar com ele, falei para ele, olha Zé, eu preciso reformar a minha escola, não tenho dinheiro, a escola vai abrir, mas você pode ficar tranquilo que calote eu não te dou. E eu tinha sido também professora dos filhos dele, das filhas dele. Ele virou para mim assim, que isso, Gleicione? Você pode pegar o que você precisar. Eu te conheço, eu conheço a sua família, eu sei a sua raiz. Olha só. Né, que peso que tem. É por isso que a gente tem que cuidar tanto do nosso nome, das coisas que a gente faz, das sementes que a gente deixa, não só para a gente, para os nossos filhos também. E eu comecei a pegar o material de construção ali. E as coisas foram acontecendo, foi reformando. Começou a reforma. Quando chega na quarta-feira, o pedreiro vira para mim e fala assim, Glei,
eu vou precisar, a senhora vai arrumar para mim 200 e poucos reais lá. Eu falei assim, a gente não paga só no final do mês? O que eu fiz? Corri lá na minha mãe e meu pai, falei, mãe, pai, me empresta um dinheiro aí que eu vou ter que fazer uma faixa e colocar lá na porta. Fiz uma faixa em matrículas abertas e confiando, porque eu já estava com aquela bomba de fé dentro de mim, eu sabia que ia dar certo, que nada ia me parar. Foi nada não, na quinta eu fiz a primeira matrícula da escola, era o dinheiro exato de pagar o pedreiro. Uau. E assim foi até o final da reforma. No dia 11 de fevereiro de 2008, nasce o Colégio Ágape, com 80 alunos, 60 alunos matriculados, que mal dava para pagar as despesas, mas ele nasce no dia 11 de fevereiro para a honra e glória de Deus. Porque se você me perguntar como foi feito, eu não sei te dizer. Não sei te explicar. Mas eu vivi um milagre com o Senhor. Foram anos difíceis? Foram anos muito difíceis. Né? Os 3 primeiros anos foram terríveis. Mas eu sempre com aquele propósito no meu coração, sabendo que aquilo tinha um propósito muito maior. Nós começamos com 60 alunos e terminamos com 128 alunos. Então, a escola foi crescendo e o trabalho foi sendo feito, o trabalho foi sendo executado. Nesses 3 anos? Não, no primeiro ano. No primeiro ano? Primeiro ano. Começamos com 60 e terminamos com 128. E graças a Deus viemos uma trajetória. Quando foi no ano de 2015, nós demos o primeiro passo, né, de fé, que foi comprar um terreno para construir a nossa sede própria, porque nós trabalhávamos num espaço alugado. E aí nós compramos, levamos 4 anos para pagar esse terreno. Quando foi em 2019, fizemos o projeto de construção da escola. Se você vê o projeto, é maravilhoso, é uma escola belíssima. E em 2020, iniciaríamos a construção. O que aconteceu? Pandemia. Qual o setor que foi mais atingido? Educação. E foi uma coisa assim, meu Deus, que mexeu com todo mundo, né? E nós ficamos assim desolados, mas sobrevivemos à pandemia, né? Conseguimos nos manter, né? Graças a Deus, a bondade do Senhor que nos guardou, que nos protegeu, que nos deu recurso. Meu esposo teve Covid, eu tive Covid, meu esposo foi para UTI. Foi uma loucura, Deus. Mas Deus nos manteve, né? As crises que a gente passou e que nos fez crescer. Passou essa crise aí em 2022, vamos retomar o projeto da construção, né? Porque é necessário, não havia mais espaço para a escola. A gente já operava na capacidade máxima né? E dizendo, olha, fica na lista de espera, assim que surgir uma vaga, a gente, né, entra em contato, principalmente na educação infantil. Fomos retomar o nosso projeto. Um projeto que a gente construía com 2 milhões, precisava agora de 6 milhões para construir. Porque eu não sei se você se lembra, mas a construção civil teve um boom né, nos aumentou preços. Demais. Ou seja, não vamos conseguir. Final de 2023, eu teria que entregar o local onde eu estava. E eu quero fazer uma pausa aqui para te testemunhar o quanto Deus é grande, o quanto Deus é maravilhoso. Com a questão da Covid, meu esposo teve Covid, ficou muito ruim, foi para o hospital, não chegou a ir para UTI, mas teve mais de 60% do pulmão comprometido. E isso desencadeou nele um processo de depressão. Né? Eu acredito que as pessoas, quando passam por um processo assim, de estarem muito perto de uma situação como essa, extremamente estressante, que você não sabe se você vai sobreviver ou não, quem quer morrer, né? Embora a gente não saiba, assim, a Bíblia diz que se a gente soubesse, a gente se alegrava, né? Mas ele passou por um processo de depressão. E nesse processo de depressão, tentando ajudá-lo, né? Tentando ver se ele ficava bem, se ele ficava melhor, ele foi para a fazenda. O pai dele tinha morrido, deixou umas terras e ele foi cuidar dessas terras que ele herdou. E ele foi para lá e eu fiquei sozinha aqui para gerir tudo isso. Ele me ajudava na parte de gerenciamento financeiro e o pedagógico. E caiu tudo na minha mão. Né? Eu fiquei junto com os meus 2 filhos, mas a responsabilidade maior era minha. E nessa situação toda, o nosso contrato de locação, ele terminava em 31 de dezembro de 2023. E todas as portas, Alexandre, que eu batia no banco, nada. Teve um dia que eu fui conversar com meu pastor, eu falei, pastor, não estou entendendo, o que está acontecendo?
É a hora que vai para acontecer, não acontece. Aquela vontade, aquela necessidade de construir. Porque uma escola não é como um ponto comercial que você sai de um lugar e vai para o outro. Tem toda uma estrutura que é necessária, né? Aí me lembro que meu pastor virou para mim e falou assim: Glei, deixa eu te falar uma coisa. Quando uma porta fecha, a gente fica assim, pode ser alguma coisa. Mas quando todas as portas se fecham, obrigada, é porque Deus tem uma porta melhor para você. E eu falei, vamos confiar, né? Mas entristecida. Porque eu pensei assim, vai chegar 2023 e como eu sou uma pessoa que eu honro muito a minha palavra, e eu estava passando por um processo de pressão muito grande dos antigos donos que queriam vender o espaço onde eu estava, mas a oferta que eu fazia para eles, eles não queriam. Eles queriam mais e eu não tinha condição de pagar mais por aquilo. E chegou no final do ano de 2022 para 2023, eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, eu tenho um ano para construir, um ano e não consigo construir tudo que eu preciso. E olhando, eu me encontrei com um proprietário do Colégio Goiás, o Reginho, né? Gente boníssima, as filhas dele até estudam comigo hoje. Eu falei assim, Glei, por que você não aluga lá do meu pai? Eu falei, uma luz no final do túnel. Né? E fomos para tratativas com o professor Regis. Mas as tratativas não avançavam. E eu ficando sem tempo, né? E eu me lembro que teve um dia que eu fui até lá em Morrinhos para conversar com ele, para ver se eu conseguia resolver aquela situação, para eu trabalhar o ano de 2023 tranquila e entregar no final do ano como rezava o contrato, porque eu jamais iria entrar numa briga judicial, sendo que eu tinha dado a palavra para eles que em 2023 eu ia desocupar o imóvel. Né? Eu cresci assim, palavra ser dada é palavra empenhada, é palavra cumprida, não tenho que voltar para trás. E fui lá em Morrinhos, saí de Morrinhos sem resposta nenhuma, não ia para frente. E eu tenho o hábito de ir ao colégio aos sábados, é o momento que eu vou no colégio. Cheguei no colégio, parei o carro, em frente ao colégio, na Avenida B. E nesse dia, eu chorei, dentro do carro. Sabe? Porque você queria resolver a situação, né? Eu falei para Deus, falei assim, Deus, o Senhor me perdoa, Jesus, porque eu devo ter feito algo muito errado, que o Senhor não gostou, que o Senhor não está feliz, que eu não estou cumprindo o propósito, que o propósito do Ágape não está sendo cumprido. Então, me perdoa. Eu estou entregando nas suas mãos, mas eu só te peço um favor. Não me deixe sair daqui devendo ninguém. Eu quero sair de cabeça em pé. E eu não vou ter problema nenhum de recomeçar em qualquer outro lugar. Eu abro mão aqui agora diante do Senhor, e eu entrego nas suas mãos, seja a sua vontade. Eu não vou dar mais nenhum passo para resolver isso, Jesus. Está com o Senhor. E o que o Senhor decidir, está decidido. E chorei dentro do carro, levantei, fui lá, trabalhei. Isso foi no finalzinho de janeiro para fevereiro. Já tinha começado o ano letivo. Sem brincadeira nenhuma, e aqui eu falo isso olhando nos seus olhos. Não demorou nem 15 dias para que a resposta de Deus viesse. E de uma forma surpreendente. O meu advogado é também o meu pastor. E ele prestava serviços para o Colégio Vetor. Ele virou para mim e falou assim, Gleicione, por que você não olha para o Colégio Vetor com outros olhos? Assim, mas eu saí de lá, não quero voltar para lá. O que eu vou fazer lá de volta? Não quero, não é o que eu desejo. E ele falou assim, abre os olhos, pensa. Né? Eles estão precisando passar para frente, porque o proprietário, que é o professor José Geraldo, estava doente, a Kelly cansada e tudo. Eu falei, então tá, né? Seja o que Deus quiser. Mas eu achei particularmente que não ia dar em nada. E ele conversou com eles. Alexandre, em 15 dias, o contrato estava feito. O que eu estava há mais de ano tentando resolver, o dia que eu disse para Deus assim, eu aceito, é do seu jeito, Deus resolveu em menos de 15 dias. Uau. Fiel demais, né? Demais. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu estava lá no cartório, assinando o contrato de aluguel, meu pastor, que é o pastor Nilton, virou para mim e disse assim, você viu a dupla honra que o Senhor te deu? Eu fiz assim. Aquela palavra. Dupla honra eu te darei, porque eu saí de lá, porque eu não podia praticar a educação que eu queria, que acreditava. E a educação que eu queria, acreditava, passava pela educação cristã.
E Deus me honrou. E eu voltei para o lugar, porque foi difícil entender que a dupla honra é você ser honrada onde você foi desonrado. Né? E aí, quando ele falou isso, que a gente assinou o contrato em 15 dias, nós assinamos o contrato da seguinte maneira. Em julho, eu começaria a reforma da escola, com a escola caminhando, para que eu iniciasse em janeiro de 2024. No dia 7 de agosto de 2023, eu estava dentro do colégio, já trabalhando o antigo vetor como ágape. Olha aí. Foi uma coisa assim que eu não sei te explicar. E digo mais, você ver, eu vou te contar outro testemunho, porque eu acho que a nossa vinda aqui também é para testemunhar. Isso, e eu quero contar isso para testemunhar para as pessoas que vale a pena andar com Cristo e vale a pena crer em Cristo. Até nas nossas empresas. As nossas empresas, quando elas são empresas para o reino, Deus também nos honra, né? E aí, eu tinha R$100 mil do Pronamp que eu estava guardando para fazer o acerto com os meus funcionários no final do ano de 2023, porque para mim é prioridade honrar os que me honram com o seu trabalho. E estava lá, os 100 mil. Eu falei, bom, então agora eu tenho 100 mil, eu vou gastar 100 mil para reformar aquele lugar. Né? O que eu tenho, o que eu posso. E aí comecei a organizar e tudo, só que quando a gente anunciou que nós iríamos para lá, os alunos que eram do Colégio Vetor começaram a sair, porque eles ficaram com medo. Né? E para resolver essa situação, logo, nós vamos vir para cá já em agosto para não ter maiores prejuízos. E assim foi, nós começamos a reforma em maio, eu comecei com esses 100 mil reais. Né? Quando chegou no mês de junho, mais uma vez o pedreiro na minha vida. Falei, ô Jesus. Chegou e falou assim, a obra toda começada, né? Eu pensei que eu ia gastar 100 mil, gastei 700. A coisa toda lá, assim, eu tô falando esses valores só para você entender a diferença. Sim. Aí ele chegou em mim e falou, né, e tudo. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? E lembra que eu te falei que meu esposo não estava comigo, que estava passando por um processo de depressão, então eu não queria levar mais problemas para ele, né? Eu queria segurar aquilo ali para ver ele bem, né? Porque eu precisava dele bem também para ele estar bem. Aí, tô eu lá, esse pedreiro falou para mim assim, vamos ver o que Deus vai prover, as matrículas aumentando, eu confiando que eu já tinha passado por coisas muito piores e Deus já tinha me capacitado. Aí que é bom a gente andar com Deus, viver com Deus, né? Cada experiência que você tem com Deus te dá fé para você acreditar que Ele pode fazer de novo com você. E eu acreditava que Deus ia dar um jeito. Tô na minha sala lá, recebo uma ligação. Gleicione, tudo bem? Oi, tudo bem, Anderson? Como é que você tá? Passei aí, vi que você tá reformando a escola que vocês mudaram. Deixa eu te falar, você tem uma linha de crédito aqui, aprovada do FCO, no valor de 300 mil. Eu fiz assim, você tá brincando. Olha aí. Você tá brincando, porque eu tinha tentado tanto uma linha de crédito do FCO para construir, não saiu. Falei, você tem uma linha de crédito aqui, só você falar e tal. Eu falei, é para amanhã. Aí eu peguei esse dinheiro, com as matrículas, foi entrando, reformamos a escola. Aí, começamos o ano de 2024 com a escola toda reformada. E eu te conto tudo isso, essa trajetória do Ágape, para firmar para você. O Colégio Ágape é um colégio que tem propósito, que tem visão de reino. Né? Nós não trabalhamos ali só pensando numa educação formal. Nós trabalhamos ali pensando numa educação para o reino, sabe? Com propósito, com intencionalidade. Essa é a razão principal do Ágape. Eu te contei toda essa história para você poder entender. Sim. É exatamente assim, Deus está ali. Está. Né? Fazendo milagres em todo tempo, né? Isso é maravilhoso. E já tem muitos anos o Colégio Ágape. 18 anos Ágape, o Colégio Ágape completa nesse ano de 2026. 18 anos onde eu vejo a mão de Deus, assim, em cada detalhe que eu coloco ali. Se você entrar no Colégio Ágape, quando você entra pela recepção, tem uma parede que está escrito lá assim, aqui tem Deus em cada detalhe. E é o que a gente busca mesmo, né? Deus em todos os detalhes. Deus na nossa visão pedagógica, Deus na nossa visão financeira, Deus na nossa visão estratégica, né? Tudo que nós vamos fazer ali, como gestora daquele lugar, eu sempre me submeto ao Senhor. Eu sempre digo ao Senhor, Senhor, que o Senhor possa, né, me dar sensibilidade
para que a vaidade não tome conta do meu coração, para que o orgulho não tome conta do meu coração, mas que eu saiba exatamente o que o Senhor deseja para este lugar. E eu só posso saber isso se eu estiver sensível à voz do Senhor. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Não são. Se você olhasse hoje, ou melhor, se você olhasse antes de tudo, né? Hoje você, naquele tempo, você contemplaria aquilo que vocês estão vivendo hoje? Não. Você já tinha essa visão? Tinha, assim, essa Por isso visão. Que a gente precisa confiar em Deus, não né? Não tinha essa visão. Uhum. E eu sei que Deus tem muito mais. Sim. Sabe? Hoje, com a maturidade, a gente vai amadurecendo, né? Na fé, vai amadurecendo com as experiências e com as crises que a gente vive. Uhum. Hoje eu confio. Eu simplesmente confio. Sabe, assim, eu trabalho confiando que o Senhor está ali, que o Senhor vai me dar a direção. E quando eu digo isso, tem gente que não entende muito, né? Acha que a gente está banalizando ou relativizando tudo com fé, mas não é só isso, né? Só é capaz de entender quem de fato já viveu ou já passou por essa situação. Sim. Né? Então, empreender com visão de reino é diferente. Com certeza. Com certeza. Diferente. Com certeza. E assim, vai crescer muito mais, né? Eu creio que vai crescer sim. Amém, glória a Deus. Bom, eu quero deixar você, sim, não sei, assim, acho que você planejou para falar, talvez você planejou para falar algumas coisas a mais, inclusive, né? Falou, nossa, eu queria, porque às vezes a gente tem isso, né? Ainda mais professor, nossa, chegar lá, eu vou ver se eu falo isso, eu falo aquilo e tal, não sei o quê. Mas assim, eu quero deixar você bem tranquila, né? Para falar para o nosso público algo, às vezes que a gente conversou aqui, que você gostaria de pontuar mais, ou que o Senhor tem colocado no seu coração, ou algo que você gostaria de falar para a sociedade, né? Para as pessoas, para o nosso público, né? Para os seus amigos que vão te ver aqui também, né? Os seus clientes, né? Nessa câmera aqui, quero deixar você bem tranquila para você falar algo para a gente agora, para fechar com chave de ouro. Olha, para fechar com chave de ouro, né, eu quero deixar que fé e ciência podem caminhar juntos. Que ali no Colégio Ágape nós procuramos todos os dias fazer esse caminho da fé e da ciência junto. O que nós queremos ali é formar pessoas que sejam inteligentemente cristãs. Uau! Então é isso. Quero te agradecer. Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Muito obrigada. Né? Sua casa, sua família, seu netinho. E tá chegando mais netos aí. Se Deus quiser, em breve aí, né? Espero que venham muitos. Seu trabalho, ali seus colaboradores, clientes, os pais, os alunos, né, que estão ali com você, seus projetos em geral. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar muitas direções, muito discernimento, que nós estamos num tempo que esse dom, né, discernimento de espírito é fundamental. E em nome de Jesus vai dar, já deu tudo certo e vai dar cada dia mais certo em nome de Jesus. Eu creio. Eu também não posso deixar, né, de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de poder compartilhar, né, da minha história, da minha trajetória. Muito obrigada. Te fazer um convite também para que você possa conhecer o Colégio Ágape pessoalmente, né? Conhecer como nós trabalhamos lá, como nós vivemos diariamente essa missão que nós temos. E o convite está aberto para você e para todas as pessoas também que te assistem, para que possam conhecer o Colégio Ágape, conhecer um pouco do nosso trabalho ali. As matrículas já se encerraram ou ainda está valendo ainda? Ainda temos algumas vagas, mas não são muitas, mas temos vagas sim. Tá. Fica onde? Qual que é as redes sociais? Colégio Ágape, ele fica hoje próximo à Câmara Municipal, na Avenida Tiradentes, esquina com Rua 2, bem praticamente em frente à Câmara Municipal de Caldas Novas.
É um colégio que atende educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, anos iniciais e finais e ensino médio. Estamos ali com uma equipe preparada, né, para atender esses segmentos da melhor maneira que nós podemos no momento. Amém, glória a Deus. Então é isso, pessoal. Quero agradecer profundamente, né, de todo o nosso coração, a sua companhia com a gente. Em nome de Jesus, estamos aqui sempre na nossa mesa, né, para fazer o melhor para você. Esse é o intuito aqui, né, tocar vidas, que você possa também ser um colaborador nosso, né, compartilhando aí nos grupos da sua igreja, onde você trabalha, dos seus familiares, e que possamos alcançar cada dia mais pessoas. Com certeza. Vidas. Vidas. Né? Obrigado, Deus abençoe mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Deus abençoe, tudo de bom. Sempre aqui com vocês, às terças e quintas-feiras, às 19 horas. Cortes também no nosso canal, né, do Instagram e o TikTok, ivp.cast. Tchau. Obrigado. Tamo junto.